Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem por aí? Eu estou aqui hoje novamente para conversar com um profissional da nossa região, uma profissional que é nutricionista e que veio conversar conosco hoje a respeito de algo que é essencial para o que estamos vivendo, né? Diante desse cenário de Covid, acredito que todos nós estejamos preocupados com relação à nossa imunidade. Então, eu convidei a Ingrid, que é nutricionista aqui na nossa região, para conversar com a gente sobre como elevar a nossa imunidade através da nossa alimentação. Então vai ser um bate-papo bem interessante, né? Eu convido todos vocês que estão nos assistindo a enviarem suas perguntas, né? Suas curiosidades aqui nos comentários, fiquem à vontade. São todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui prestigiando o canal. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Sim, você. Também, também. Então tá ótimo. Antes da gente começar a entrevista, eu queria agradecer você por ter aceitado esse desafio, né, de fazer uma entrevista aqui ao vivo pelo Instagram. Sei que na realidade é algo que eu acredito que veio para ficar, né, essa dinâmica de lives, enfim. Sim, Mas eu queria te agradecer por você ter reservado esse tempo para poder compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Então, assim, antes da gente entrar no assunto, né, de imunidade, de alimentação, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aqui. Então, quem é a Ingrid Prior que fala? É, Prior. Prior. Então, quem é a Ingrid Isso. Prior? Bom, a Ingrid Prior é nutricionista. Eu tenho especialidade em emagrecimento. É o público que eu mais gosto de trabalhar realmente. Também trabalho com nutrição funcional, então eu tenho especialização em nutrição funcional. Também trabalho com saúde quântica. E além de nutricionista, eu sou coach em mindfulness e mindful eating. Então, eu tento agregar tudo isso trabalhando de uma forma bem comportamental, né? Porque a gente sabe que as nossas emoções, o nosso emocional afeta muito, né, a nossa alimentação. Tanto que a maioria das pessoas está alegando que tem engordado, está comendo a mais agora nesse período de quarentena também. E eu não entendi. Você falou que é. Como é que é? Qual é o nome? É mindfulness? Não. Como é que é? Isso, é mindfulness. Ah, É como se fosse meditação, é que eu não gosto desse termo meditação, né? Então eu ensino a pessoa a fazer essas práticas meditativas. É que a meditação, ela vem muito com o cunho espiritual, com o cunho de misticismo. Então não é isso, são técnicas com cunho realmente científico, né? Que tenham comprovação científica que a gente trabalha. E aí tem a técnica de mindful eating, né, que a gente ensina a pessoa a comer de forma consciente, ajuda também na questão de emagrecimento, é extremamente importante, né, a pessoa estar presente no momento. entendi. Então, na realidade, você não atua só como nutricionista. Você tem toda essa vertente de atendimento com relação a como se fosse um acompanhamento mesmo, né, daquela pessoa, Isso, para ajudá-la com relação ali às emoções dela, para ela conseguir, no isso, caso que você falou, a sua especialidade seria emagrecimento, né? Então, para que ela consiga isso. emagrecer. É, tudo atrelado, né? Eu não gosto de separar um trabalho do outro, mas, lógico, quem quiser me contratar só como coach de mindfulness, né? Se a pessoa não tem problema com emagrecimento, enfim, já tem acompanhamento com outro nutricionista, eu faço esse trabalho. Entendi. É diferente, interessante, né? Eu particularmente não conhecia esse trabalho, né? E eu não sei se sou só eu, mas para mim o conceito de nutrição
ele, né, assim, por exemplo, quando eu precisei, quando eu fui amamentar, por exemplo, eu procurei uma profissional, né, uma nutricionista na época, o Sim, atendimento foi assim, eu fui, ela perguntou o que eu queria, ela me deu um cardápio, pronto, acabou, tchau, nunca mais a vi, né? Então, na realidade, tá. você presta um atendimento completo, né? Digamos assim, você conversa, você realmente levanta as necessidades e tudo mais. Sim, eu digo que a primeira consulta ela é bem longa, assim, ela dura em torno de 2 horas ou 2 horas e meia, porque realmente eu vou conhecer toda o histórico daquele paciente. Então, desde a pessoa na barriga da mãe, né, desde a gestação da mãe da pessoa, até o período atual. Então, eu vou verificar tanto quanto é a alimentação da pessoa atualmente, como é que é a rotina dela, né, quem que faz as compras em casa, enfim, exames de sangue recente, tudo isso também influencia na alimentação, fora a parte emocional, obviamente, né. Uhum. Eu tenho ouvido bastante, né, que o medo, a sensação de medo diminui a imunidade, né? Sim, Então, mas a gente vai conversar sobre isso ainda aqui na live. E o que tá bom. motivou você a trabalhar na área de alimentação, de nutrição, né? Sim, eu digo que com a nutrição a gente não trabalha somente com o doente, né? Lógico, eu admiro muito a profissão do médico, né? Ele é essencial, mas eu digo que com a nutrição, além disso, a gente pode trabalhar a prevenção. Então, eu acho que é um trabalho muito gratificante a gente trabalhar com a prevenção e com a qualidade de vida realmente, né, da pessoa. Com certeza. E há quanto tempo você trabalha como nutricionista? Eu sou formada há 10 anos já e atendo consultório há 8. E você está atendendo à Então, já... distância também ou não? Sim, nesse período eu estou atendendo de forma online, com os mesmos protocolos, né, da consulta presencial, só não teria realmente a parte de avaliação física, mas a partir do mês que vem eu volto a atender de forma presencial para quem prefere dessa forma, tomando todos os cuidados, né, necessários, de higiene e tudo mais. Ai, perfeito. Ai, e o que que significa se alimentar de forma saudável para você? Tá? Ter uma alimentação equilibrada, né? Que muitas pessoas não entendem o que isso significa. Então, basicamente, é se alimentar do que vem, eu falo que é alimentos de Deus, então, o que Deus nos proporciona, o que a terra nos dá como base, e, logicamente, a gente vai incluir algum alimento industrializado, óbvio, a gente não vai cortar de forma geral, né? Mas que a gente saiba escolhê-los, né? Então, eu tento também, aqui nas redes sociais, estar sempre explicando. Ontem, por exemplo, expliquei sobre a questão dos corantes, né? O que eles são, quais são os corantes, se eles são naturais ou não. Teve até o da colcholilha, que as pessoas se assustaram, porque é um inseto esmagado, né? Que usa em iogurte para dar coloração rosa, então é bem comum. E as pessoas não sabem, ele é considerado um corante natural. Então eu tento dessa forma aqui pelas redes sociais sempre trazer essas informações, né? Que a maioria das pessoas acaba não tendo, né? O ideal para mim seria que as escolas, desde criança, a pessoa já aprendesse sobre educação nutricional, porque mais do que matemática, obviamente, matemática é extremamente importante, mas a alimentação é essencial. A gente vai comer 5, 6 vezes por dia, né? Então, às vezes, a gente nem usa a matemática tanto, né? Então, a gente tem que aprender a se alimentar de forma saudável para conseguir, né, ter uma qualidade de vida, né? Não adianta a gente viver até 100 anos, só que dependendo dos outros, tendo que ficar acamado, depender para trocar fralda, para tomar banho, né? A gente quer viver bem, podendo andar, podendo fazer as nossas coisas dentro de casa, né? E acho que essa que é a importância principal da alimentação. Perfeito. E onde que o sistema imunológico se encaixa
com relação a essa alimentação saudável? Como que um tem a ver com o outro? Então, a alimentação, ela influencia, né, na nossa imunidade, porque assim, ela não vai curar nenhuma doença, ela não tem esse poder de cura, mas ela dá o subsídio, né? Então ela ajuda o corpo a reagir àquelas agressões externas e antígenos, né? Então é como se ela desse uma base para o corpo conseguir ter a resposta realmente imunológica, né? Você tem os nutrientes necessários para que isso aconteça. Eu vi que você falou sobre o antígenos, né? O que seria isso? É bem complexo Não tem do problema. nosso sistema imunológico. É porque, assim, como a gente está Então, conversando aqui, né? Não tem, assim, para tentar passar para o pessoal de uma forma um pouco mais lúdica, né? Eu sei que é um pouco complicado, porque o nosso sistema imunológico ele é complexo. Mas sim. será que você tem alguma outra forma de explicar, talvez dar algum exemplo de como ele funciona? Como que a alimentação ela Ah. interfere no sistema? Então, eu acho que ficaria mais fácil se eu falar assim, que o sistema imunológico, ele é um sistema de estruturas, né, e processos biológicos que o nosso corpo consegue proteger o organismo das nossas doenças. Então, é como se fosse na fagocitose, não sei se alguém lembra da aula de biologia, né, que vai uma célula, ela vai comendo, né, enfim, o vírus, o que está O invasor. acometendo o corpo, né? Isso, o invasor, o parasita. Então ele come, digamos assim, né? Então ele faz esse processo através da comida é, esse, dessa célula externa. E aí existem outros tipos também de situações no sistema imunológico, mas basicamente a alimentação vai dar o subsídio, né? Vai dar o nutriente para que isso aconteça, né? Como, por exemplo, a vitamina C, que é o mais conhecido, né? Da alimentação, né? Se a gente perguntar qual alimento que melhora a imunidade, a principal vai ser vitamina C, né? Então, o limão, laranja, as vitaminas, as frutas cítricas de forma geral são os mais lembrados. Entendi. Por isso que quando começou essa questão do Covid aqui no Brasil, os médicos que iam na televisão falavam a respeito do consumo da vitamina C. Sim, sim. Ela é essencial, né, para a produção dos glóbulos brancos, mas ela não tem só nas frutas cítricas, né? Então a gente também pode utilizar de temperos como o coentro, o gengibre, a salsa, né? E também aquela coisa, tem gente que acha que é só tomar água com limão em jejum de manhã que já está imune, que já é o suficiente. Mas além do cuidado alimentar, né, que a gente tem que ter, do que comer, a gente também tem que ter os cuidados do que não comer, né? Então, basicamente, essa dieta ocidentalizada que a gente tem, né, com muito açúcar, com o consumo alto de álcool, isso atrapalha o nosso sistema imunológico. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E o açúcar, lembrar que não é só o açúcar que a gente coloca no café ou no chá para adoçar algum suco, seria o açúcar contido, né, nos alimentos. E tem vários nomes, né, que a indústria acaba colocando. Muitas vezes tem produtos que está escrito sem açúcar, só que você vai ver na lista de ingredientes, tem dextrose, tem maltodextrina, então existem vários nomes que eles dão, né, mas tudo isso significa açúcar. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não ser enganado, né? Então, se você está na dúvida, está lá no mercado, procura no Google, né? Aí você vê, né, o nome tal, aí vê lá, é açúcar. Aí a gente evita, né? Então é aquela coisa. Não que você não possa consumir nada que não seja industrializado, mas vamos evitar, vamos dar preferência para um tubérculo, para uma mandioquinha, para um cará, para um inhame, né? Para salada, para as frutas de forma in natura, evitar o suco até também, porque na hora de fazer o suco a gente perde as fibras, então a gente fica só com a frutose, né, o açúcar da fruta. Então, o mais natural possível, sempre melhor.
Obviamente, vai ter uma festa, vai ter algum evento que vai comer, não tem problema, desde que não seja frequente e você não exagere também na quantidade. E agora você falou que não adianta também consumir as frutas, né, cítricas, no caso, para obter a vitamina C, se você também não tomar cuidado com a quantidade de açúcar ingerido, né? E existe uma quantia exata de consumo de vitamina C para que seja eficiente com relação à elevação da nossa imunidade ou não? Se você consumir uma fruta cítrica por dia, você já consegue a quantidade mínima necessária da vitamina C. Obviamente que a gente pode consumir a mais, né? A gente trabalha com a quantidade mínima e máxima, mas para você ter uma noção, a laranja tem 35 miligramas e já dá esse suporte, né? Essa quantidade por dia que seria necessário. Mas se você for comprar um Cebion, enfim, uma vitamina C, enfim, industrializada, né? Ele chega a 1 grama, então é uma quantidade excessiva e a absorção não é a mesma. Então, nenhum alimento industrializado que tenha a adição, então a adição é quando o alimento não é rico naquele nutriente, ele é adicionado a ele. A absorção dele não é a mesma do que um alimento que é rico naquele nutriente. Então, por exemplo, se você for comprar um cereal matinal, um sustagem, enfim, qualquer coisa dessas que fala que é rico em vitaminas e minerais, até é porque foi adicionado, mas não significa que vai ser bem absorvido pelo organismo. Entendi. Tem algum alimento específico que seja ideal para a gente consumir junto com a fruta, ou após a fruta, ou antes, para que a gente absorva melhor a vitamina C? Então, o ferro, desculpa, o cálcio ele atrapalha, então a gente deve evitar o consumo do cálcio junto às principais refeições. Então, por exemplo, você comeu lá arroz, feijão, salada e come uma fruta cítrica de sobremesa para dar esse aporte já da vitamina C. Se a gente tomar um leite, por exemplo, no Nordeste isso é comum, né? Tomar leite ou até fez um omelete, alguma coisa que vá queijo, tomar um iogurte de sobremesa, você já atrapalha a absorção. Então é bom separar, ou comer os lácteos no café da manhã e deixar para os lanches, mas evitar junto das principais refeições. Então, evitar alimentos que contenham cálcio, digamos assim, mais ou menos ao mesmo tempo que você for consumir algum alimento que contenha vitamina C. É isso? Isso. Se for na próxima refeição, não há problema algum. Tá. Aí seria, então, por exemplo, que alimentos contêm cálcio? Você mencionou queijo, leite, iogurte. Isso, leite e derivados são os que têm maior quantidade. Tá, perfeito. Tô anotando aqui, né, para não esquecer, porque são muitas informações. Eu vi também que, além da vitamina C, tem alguns complexos vitamínicos, né, que começaram, assim, a serem divulgados com uma frequência maior, Sim. que continham a vitamina C e a vitamina D. Aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, por que a vitamina D está sendo incentivado também o seu consumo, né? E se ela é realmente uma vitamina ou um hormônio. Tá. Ela é um pré-hormônio, né? Isso foi descoberto há pouco tempo. Tem até pessoas, cientistas, dizendo que a vitamina D não é uma vitamina, então está tendo essa briga na parte da pesquisa científica, mas a gente consegue ela através de alimentos, mas não é a principal fonte. Então, a principal fonte realmente seria a exposição ao sol. Aí, voltando na sua pergunta, junto da vitamina. Primeiro, em relação a tudo que é suplementado de vitaminas e minerais, eu não recomendo utilizar, assim, multivitamínicos, tipo Centro, ou qualquer outro desse tipo. O que eu trabalho em consultório é fazer o exame de sangue da pessoa,
para a gente verificar se ela tem alguma deficiência. E no que ela tiver, se ela tiver, a gente trabalha com a suplementação. Inclusive, a da vitamina D, não adianta somente a exposição ao sol se a pessoa estiver com a deficiência. A gente tem que entrar com a suplementação junto. Óbvio, ela pode tomar sol? Pode, mas a gente tem que trabalhar com a suplementação nesse caso. Tá. E no caso, a vitamina D, né? Ou o pré-hormônio, que a gente chama de vitamina D, ele está disponível em alimentos também? Sim, tem alimentos de origem animal, principalmente, então, tipo carne, fígado, gema de ovo, atum, enfim, tem alguns peixes que tem sardinha, salmão, em cogumelos a gente também consegue, então, para quem não consome carnes, né, ou quem é vegano, mas é uma quantidade muito ínfima que a gente consegue através da alimentação. Então, seria realmente mais através da suplementação, se for o caso, e pela exposição ao sol. Mas tem uma coisa interessante a complementar em relação a isso, que é porque muita gente não sabe que o protetor solar, ele atrapalha a absorção da vitamina D. Então, é bem complexo a gente falar sobre isso, porque tem a questão do câncer de pele, né? Que, obviamente, em nenhum momento eu vou falar para a pessoa parar de utilizar o protetor, né? Por conta do câncer, mas para tomar um cuidado com essa questão. De repente, utilizar em deixar alguma parte exposta do corpo, de repente na mão, no braço, enfim. Aí eu sempre oriento a pessoa a conversar com o dermatologista a respeito disso, se ela tiver com deficiência. Entendi. E aí, com relação, então, à absorção da vitamina D, tomando, teoricamente, né, se você se expor ao sol, não necessariamente é necessário expor o corpo todo. Então, se a gente expor uma mão, um braço, já é suficiente ali por quanto tempo? 15 minutos por dia? Então, de 10 a 15 minutos por dia já seria suficiente. Mas aí também tem a questão do horário, que o melhor horário para absorção da vitamina D seria o pior horário para os dermatologistas, né? Então, ali entre as 11 da manhã e 1 da tarde. Então, se, por exemplo, você vai pegar um ônibus para ir para o trabalho, para a faculdade, já fica lá 10, 15 minutinhos tomando sol, acaba já tendo essa absorção. Mas, logicamente, tomar o cuidado necessário, principalmente se você tem casos na família, né, de câncer de pele. Então, só lembrar desse cuidado, né, lembrar que o protetor solar, ele atrapalha a absorção da vitamina D. E, inclusive, você comentou, né, da vitamina D, ela tem estudos recentes que têm mostrado que pessoas com a sua deficiência têm mais casos estão apresentando mais casos de Covid. Então, que é mais fácil a pessoa vir a se infectar quando ela tem a deficiência da vitamina. E assim, lógico, precisam ser feitos bem mais estudos, é muito recente, né, tudo que está acontecendo, mas aparentemente tem essa relação importante, né? A gente sabe que a vitamina D tem relação com a imunidade. Entendi. E aí, você mencionou que essa vitamina D, então, a gente consegue encontrar em praticamente comidas, né, que são de origem animal. Então, gema, atum, Sim, salmão, e aí você mencionou cogumelos, né? Eu coloquei até aqui isso. mesmo que eu adoro. Mas, Sim. e qual que é a quantidade ideal de vitamina D por dia, de consumo a partir da alimentação? Tem alguma quantidade já definida ou não? Tem sim. Se você for pegar no exame de sangue, os laboratórios indicam que é acima de 30. Mas a gente sabe, né, através dos estudos mais recentes, que o ideal seria entre 50 e 60. Tá? Então, sempre para mais do que para menos. Tá. E outra coisa importante também de falar do exame de sangue é que os referenciais de laboratório são para pessoas doentes. Então, a gente tem que trabalhar com as quantidades ideais, né? Então, na nutrição funcional, a gente estuda sobre isso, né?
Então, nem sempre confiar na sua interpretação daquele exame, né? Às vezes a gente olha lá, tá certo, tá dentro do, da faixa referenciada, então tá tudo certo. E a gente deixa de suplementar, deixa de procurar um profissional, e isso pode acarretar em problemas, né? Inclusive a vitamina D, além da questão da imunidade, ela interfere no humor, ela tem muita relação com depressão. Então, por exemplo, em países escandinavos, onde eles passam muito tempo, né, sem luz Cortou. solar, Voltou. só de noite. Voltou. Oi, Você falou que então, voltou? parou assim, a vitamina D, inclusive, tem relação com o índice de depressão na população. Isso. Em países escandinavos, que eles passam muito tempo sem o sol, né, se não me engano, são dias sem sol, muito poucas horas, né, de sol, tem muitos casos de suicídio. Então, já tem essa relação comprovada entre a vitamina D e a depressão. Entendi. Então, eu vi que você mencionou que é possível também a gente perceber essa queda na vitamina D do nosso organismo a partir de alguns sintomas, né? Quais são os sintomas assim mais comuns, digamos, que as pessoas conseguem, que talvez elas tenham essa quantidade ineficiente de vitamina D no organismo? Eu diria que é bem similar aos sintomas de anemia. Então a pessoa começa a ficar meio apática, começa a não querer, sabe, levantar da cama, não tem muito ânimo para as coisas. É realmente parecido com depressão, né? Você não tem aquela vontade de viver. Aí realmente é bom procurar, fazer um exame, né? E é importante fazer um exame bem completo, né? Porque infelizmente às vezes acontece da gente ir no médico e ele acaba pedindo só alguns determinados exames e, na verdade, poderia ser outra coisa. Né? Por isso que eu sempre gosto de fazer um exame assim, com todas as vitaminas, todos os minerais, para a gente já identificar o que pode estar acontecendo aí. Inclusive, são sintomas parecidos também com o hipotiroidismo, né? Então, é bem parecido com várias coisas, a gente tem que identificar também, né? Tem outros sintomas para verificar se é da tireoide, tipo a unha descascando, queda de cabelo, né? Então, assim, com os sintomas, né, na prática clínica, a gente consegue identificar com mais facilidade. Mas se você está mais apático, assim, está sem vontade de fazer nada, tudo fica mais difícil para você fazer, é bom fazer um exame de vitamina D e verificar se está tudo certo. E esse exame ele pode ser solicitado então por nutricionista. Pode. O que acontece é que, como eu não atendo convênio, tem alguns. Como posso falar? Se você for na clínica, você vai ter que pagar particular. Então, sai bem caro. Assim, já teve paciente de cotar assim, R$ 1.800, um exame bem completo que eu pedi. Então, o que eu costumo recomendar é fazer a lista, né, daquilo que eu gostaria de identificar no exame, pedir para a pessoa passar no médico dela de confiança para transcrever para a guia do convênio, se ela tiver, né, para que ela possa fazer de forma gratuita, né. Ou se tiver que pagar uma taxa mínima. A própria vitamina D, por exemplo, da Unimed, você pode realizar acho que 1 ou 2 vezes ao ano, não pode fazer mais do que isso. E aí, para a gente verificar se a suplementação está sendo boa, tem que fazer mais vezes, né? Então, mas aí você paga uma taxa de uns R$ 40, aí você paga uma taxa bem baixa e você consegue fazer esse exame. Eu lembro quando eu estava grávida, eu tive deficiência da vitamina D, eu tive que fazer a suplementação. E eu partiu do obstetra solicitar esse exame. E aconteceu exatamente o que Uhum, você falou. Ele pediu o exame a cada 3 meses para a gente acompanhar. E o convênio, a princípio, negou, aí a gente explicou que era porque eu sim, estava gestante, aí autorizou. Mas, né, enfim, os exames ele serve justamente para a gente saber como o nosso organismo está, né? É o que você falou, é sim, trabalhar na prevenção. Melhor prevenir do que exato. remediar, mesmo que seja um valor alto, para quem talvez não tenha convênio, né?
Mas eu acredito que seja um investimento, né? Fazer uma vez por Não, ano, certeza, enfim. E certeza. aí eu. Inclusive na gravidez é muito importante a vitamina D, que a deficiência pode levar a alergias na criança. Hum, não sabia. Eu vi aqui, você estava comentando, né? Só para eu reforçar, então, que alguns sintomas da baixa quantidade de vitamina D no organismo se aproximam ali de alguns sintomas do hipotireoidismo, que seriam Sim, unhas descascando, né? Queda de cabelo e apatia. E aí você mencionou, quando você falou assim a queda de cabelo, né? Engraçado que geralmente as pessoas associam o cabelo a algo estético, né? Eu não sei se as pessoas em geral têm essa percepção de que o cabelo faz parte do nosso organismo e que se ele cai sim, muito é porque tem alguma coisa desequilibrada no nosso organismo, né? Então achei muito exato. interessante você mencionar isso, né? Preste atenção nas unhas, né? Se elas estão descascando, enfim, descamando e no cabelo, se está caindo. Porque a apatia, eu acho que nesse momento de isolamento, muitas pessoas devem estar sentindo, né? Mas dá para compreender. A situação é muito diferente, realmente. Atípico. Ai, ai. Sim, Então, e aí, nesses complexos vitamínicos, né, que estão sendo vendidos muito, eu tenho visto a vitamina C, que a gente conversou, essa vitamina D, que na verdade é um pré-hormônio, né, pelos últimos uhum, estudos que você mencionou, e o zinco. O que sim. que é o zinco e onde que a gente consegue encontrar o zinco? Em que alimentos? Então, o zinco ele está muito relacionado a tanto o processo imunológico, mas principalmente nas crianças, ele é extremamente importante, né? Hum, E a gente encontra ele nos alimentos também em fontes de vitamina D. Então é até bem similar. entendi. Então E seria. só fazendo uma explicação melhor dos suplementos, o que acontece é que nem aquela questão do Cebion, como eu falei. No multivitamínico, você vai ter as vitaminas e os minerais numa quantidade grande. A gente trabalha com a quantidade mínima por dia e a quantidade máxima tolerável, né, que a gente chama de UL. Normalmente eles trabalham com essa quantidade máxima. Só que tanto a deficiência quanto a toxicidade são ruins. Então, se a pessoa já está com uma quantidade alta, você suplementa tudo, né, sem saber o que ela precisa, você pode ter esse caso de toxicidade. Então, por isso que a gente deve tomar cuidado, né? Nem tudo em excesso é bom, né? Nem vitamina, nem mineral também. E tem alguma, eu não sei, tem algum sintoma de, por exemplo, tô consumindo, né? Eu não sei, acho que a maioria das pessoas que teve condições deve ter ido à farmácia em algum momento e comprou e começou a tomar ali por livre e espontânea vontade alguma Sim, sim, é vitamina, normal. né? Ou complexo, como você falou, ou realmente algo específico, tipo, comprou só vitamina C ou só D, ou enfim. E como que a pessoa vai saber se ela está ou não consumindo além do que ela deveria dessa vitamina? Tem algum sintoma físico, dor, alguma coisa específica? Então, aí vai variar realmente do que ela tá com a deficiência ou com a toxicidade, né? Mas a própria vitamina C, por exemplo, há muito tempo atrás tinha o escorbuto, né? Então, são doenças mais antigas, mas pode acontecer, né? A gente tem que tomar cuidado. O próprio raquitismo, né? Também relacionado à vitamina D, mas aí está muito também relacionado à desnutrição, né? Felizmente a gente está diminuindo as taxas de desnutrição no mundo, mas são coisas que podem acontecer, né? E aí tem tanto relação com a alimentação na gestação da mãe, que também influencia muito, né? Como a vitamina D baixa pode dar caso de alergia nas crianças, tanto que as crianças que nasceram, como eu, nos anos 80, 90, que tem de rinite, sinusite, todas as ites é o que mais acontece, porque não se tinha esse conhecimento até então, né? Então, por isso que é importante fazer pelo menos 2 vezes ao ano um exame de sangue para a gente ver como é que tá tudo,
levar no nosso médico, nutricionista de confiança, para conseguir fazer essa interpretação correta, né? E aí você mencionou então que os alimentos que contêm os INPOs são mais ou menos os mesmos que contém ali o pré-hormônio que a gente chama de vitamina D. E qual que é a porção ideal de zinco que a gente teria que consumir por dia? Então, a quantidade ideal é meio complicado a gente falar. O que eu recomendo sempre, tanto pela questão da imunidade, né, quanto para os outros nutrientes, é variar mais, o máximo possível a nossa alimentação. Porque, principalmente o brasileiro, o que a gente faz? Normalmente, o café da manhã é pão com manteiga, café com leite, e almoço é arroz, às vezes feijão, um bife e a batata frita. Então, é aquela alimentação sem variedade, sem cor, sem salada, sem fruta normalmente. Se come uma fruta, come sempre a mesma, é só banana, só maçã, salada muito pouco, no máximo alface, tomate. Então, variar bem essa alimentação, se a gente faz isso no nosso dia a dia, a gente já consegue extrair todos os nutrientes, né? Então, por exemplo, a vitamina A, a gente consegue mais os alimentos alaranjados, amarelados, então a cenoura, o mamão. Se a gente for pegar frutas arroxeadas, açaí, uva, tem resveratrol, faz bem para o coração. Então, vamos tentar variar bastante essa alimentação para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais equilibrada, né? Tanto que se a gente for pensar, há muitos anos atrás, as pessoas comiam de forma intuitiva, né? Não tinha exame de sangue, não tinha essas coisas. Mas, basicamente, lógico, a gente não pode não vou falar que todos, né, mas a maioria era mais saudável. Obviamente, a gente morria mais de infecção, morria bem mais jovem, mas a gente tinha uma alimentação melhor e tinha um estilo de vida mais saudável, né? Eu trabalhava no campo, fazia mais exercício, andava mais. Hoje em dia, só carro, nem o vidro mais a gente precisa levantar do carro, né? Então, o nosso Nossa, estilo de vida verdade. que a gente está levando, então, é só botar o controle da TV, tudo hoje em dia é só apertar, né? A gente não tem trabalho com nada. Então a gente está cada vez mais sedentário e comendo cada vez menos variedade, sabe? O que eu costumo ver no consultório. Ah, eu como bolacha de água e sal. Ah, eu como manteiga. Ah, eu só tomo café com leite. A pessoa não varia, sabe? Ou aquela alimentação bem infantilizada. Ah, eu tomo todinho, eu só como arroz com carne, né? Então, tentar estimular essa variedade alimentar desde a infância, né, para a gente conseguir formar adultos mais saudáveis. E o que eu sempre falo, descasque mais e desembale menos. Então, evitar ao máximo, assim, os industrializados. Como eu falei, a gente não vai cortar totalmente, né? Mas a gente deve evitar ao máximo, né? Então, por exemplo, o iogurte você vai comer, é industrializado. O leite você pode tomar, é industrializado. A não ser que você more na fazenda, tenha a sua vaquinha, seria melhor a gente fazer dessa forma. Se você puder, por exemplo, ter a sua hortinha, plantar alguma coisa, né? Mas fora isso, é tentar menos saquinho, menos plástico, é até bom para o meio ambiente. Mas é isso, variar bem a nossa alimentação, a gente consegue ir extraindo, né, as vitaminas e os minerais que o nosso corpo precisa. Perfeito. Eu vou até repetir a informação que você passou no início, né? Que não adianta consumir a vitamina ou o alimento que tem a vitamina se você, no caso, vitamina C, se você consumir cálcio junto, né? E esse eu confesso que é um erro que eu acho que eu cometia, né? Porque agora eu não vou mais fazer isso, mas por um bom tempo eu fiz isso, porque eu acordava, o que eu fazia? Tomava o complexo vitamínico e tomava leite. Ai, que legal. Tá, Né? Então, quantas pessoas devem ter feito isso, né? Ou fazem? sim, Então, acho que essa, para mim, está sendo a dica-chave, né? Não adianta nada tomar o complexo vitamínico se você toma leite junto, ou um iogurte, ou um queijo, derivados, né? No caso, de leite, ou que contenham, né, o cálcio. Então, sim. deixa eu te perguntar. Por exemplo, esses leites vegetais, eles também contêm cálcio?
contém, mas é uma quantidade menor, mas eles são mais absorvíveis. Tá. Então, é basicamente aquilo que eu tinha falado do alimento, desculpa, industrializado que é adicionado. Então, por exemplo, as castanhas, elas têm bastante o cálcio, mas em menor quantidade do que do leite. Só que o leite, ele é muito menos absorvível do que da castanha. Então, se faz um leite de castanha ou leite de amêndoas, a vitamina C é mais absorvível. Então, vale a pena você trabalhar com esses leites vegetais também. Além de outros alimentos, como os feijões, brócolis, fontes de verdes escuros, né? Eles têm também o cálcio que a gente consegue através da alimentação. Senão, os veganos não iam ter cálcio nenhum no organismo. Não, eu perguntei porque, inclusive, essa semana eu experimentei um leite que é leite vegetal de amêndoas, né? Eu tinha um Sim, pouco de receio de experimentar porque o valor é mais alto, né? É o dobro do sim. valor do leite tradicional, às vezes o triplo, né? Dependendo ali da marca. E eu tinha um receio porque eu já tinha consumido leite de soja, né? E eu particularmente não tinha gostado muito do sabor. Quando eu Então, experimentei o leite de amêndoas, eu achei uma delícia. Ele é mais leve. é muito bom. Nossa, eu adorei. Tem de baunilha, de chocolate, tem de banana, de morango, tem um monte, né? Até de açaí eu vi lá. Então, assim, assim, é industrializado, porque vem naquela Na embalagem, caixinha. né? Mas pelo menos não é de origem animal, digamos assim, né? E O que eu também tenho é bem interessante. Tem uma máquina da Polishop que ela é um investimento, como você falou. Ela custa em torno de uns 600 a 700 reais. Mas para os meus pacientes veganos, por exemplo, eles amam, eles sempre compram. Que ela, qualquer coisa que você jogar lá, ela faz o leite. Se você jogar gergelim, você joga amêndoa, você joga castanha, ela faz o leite e assim, é totalmente natural, né? Porque é só realmente aquele alimento que você colocou lá dentro, sem açúcar, sem corante, sem nada. Então é bem interessante, porque aí você evita também de estar consumindo alimento, por exemplo, se você for comprar esse leite de castanha industrializado, tenta evitar o que tiver chocolate, que for adicionado de sabor, sempre de preferência. né? Até porque o que você falou que é importante também é evitar os corantes, né? Sim. Pois é. Ah, Ingrid, então tá bom. Adorei o bate-papo que a gente teve aqui, ó. Já faz praticamente 50 minutos que a gente está conversando. O tempo voou, É verdade. né? E eu queria agradecer você por ter aceitado aqui fazer essa entrevista com a gente e conversado sobre como aumentar a imunidade através de uma alimentação saudável, citando aí quais são alimentos importantes, né, para a manutenção do nosso sistema imunológico e inclusive mencionando aí os exames ideais e a frequência ideal para realizá-los ao longo aí do ano, né, como prevenção. Sim. Então, queria te agradecer por esse tempo que você ter vindo aqui e queria pedir que você deixasse aí o seu contato para as pessoas que estão nos assistindo, né, caso ainda tenham aí alguma dúvida e queiram te enviar no particular. Não sei se você quiser passar seu telefone ou seu WhatsApp ou o Tá, Instagram, fica à vontade. tá. Bom, primeiramente eu que agradeço, né, o convite, foi muito bacana a nossa conversa, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu vou passar aqui o meu Instagram, porque justamente eu passo todas essas dicas e vários outros assuntos também por lá. Todos os dias eu estou colocando, então eu acho bem interessante. E, lógico, se alguém se interessar em consulta, aí você pode mandar mensagem por DM, a gente conversa sem problema. Então, o meu nome é Ingrid Prior Nutri, tudo junto. Aí você já me acha lá. E tem receitas, tem dicas da Nutri, todo dia eu estou postando alguma coisa interessante para vocês por lá. Ai, bacana, que bacana. Então, muito, muito obrigada. Para quem está entrando agora, né, eu queria agradecer a presença de todos. E hoje a gente conversou aqui com a nutricionista Ingrid Prior sobre a imunidade, né, como aumentar a imunidade através da nossa alimentação.
E posteriormente, né, ela autorizando, a gente disponibiliza esse vídeo na íntegra aqui no IGTV do Instagram e também no nosso canal do YouTube, Vidas e Profissões. Então, é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima entrevista. Um beijo, Ingrid. Muito, Obrigada a muito todo mundo. obrigada. Beijo.